Patologia. Revisão. Só tudo que a senhora falar agora, nós estaremos gravados. Claro. Primeira aula teórica, nós falamos sobre doenças da cavidade oral, esôfago e estômago. Correto? Nossa, não tem nada. Então começa a anotar. Cavidade oral, esôfago e estômago. Gente, pega no tranco, acorda. Agora não é dormir não, deixa pra dormir na hora de chegar em casa. Vamos, tira o pé da minha janta. Cavidade oral. Gente, vamos lá, vamos acordar pra vida? A primeira aula teórica foi tratado as doenças da cavidade oral, do esôfago e do estômago. Primeira patologia tratada, cárie. O que é cárie? É a destruição da estrutura mineral do meu dente. Ela pode ser uma lesão, ela pode ser uma degeneração mais simples, quando acomete somente a parte do esmalte, ou pode ser uma lesão mais profunda, quando eu tenho acometimento da polpa. O que causa essa destruição mineral do dente? Acúmulo de placa, Na verdade é um assunto complexo, né? As causas para cárie são variadas. O que acontece é que as bactérias da microbiota normal vão entrar em desequilíbrio, busquei a palavra lá, não? Em desequilíbrio, provavelmente, né, principalmente por conta de uma alimentação muito rica em carboidratos. Então, quando essa pessoa come muito açúcar, essas bactérias vão fermentar mais do que deveriam, vão se proliferar mais, e aí o estrago se inicia. Mas cárie é uma doença muito sem graça, não vou cobrar não, tá? Nossa, não confunde a gente não, pelo amor de Deus. Não vou responder o que ela merece ouvir, tá? Desculpa, tá? Gengivite. O processo de gengivite é uma inflamação da gengiva e da mucosa associada. Tô falando tão rápido assim. Inflamação da gente. E dos tecidos associados, né? Deus, dá paciência para mim, Deus. Não, sabe o que acontece? Eles estão conversando. Eu falei que vocês estão conversando? Eu falei que vocês. Não citei seu nome. Só lembrando, pessoal, assim, estou tendo que falar isso de maneira tão desagradável, todas as salas que eu entro. Revisão não é obrigação minha, tá? É assim, uma camaradagem para a turma, não se esqueçam disso. Nem estudo dirigido, nem nada. As aulas foram dadas e o assunto será cobrado. Então, parem de conversar, escutem, para a gente não precisar ficar repetindo, não causar confusão. Repetindo. Gengivite, como o próprio nome diz, é um processo inflamatório da gengiva e dos tecidos associados. Esse processo inflamatório cai de novo naquela questão que vocês já me falaram. Falta de higiene, alimentação inadequada, acumula placa, tártaro ou cálculo, né? Cálculo é uma forma de dizer que aquele biofilme, que aquela camada de bactérias que estão ali na microbiota, elas vão se solidificando e
formando aquilo que a gente conhece como tártaro, né? Aquela camadinha grossa, endurecida. A pessoa que desenvolve essa inflamação, ela pode apresentar como consequência inchaço, vermelhidão, sinais cardinais associados ao processo inflamatório. E o que mais se observa é o sangramento dessa mucosa, desse tecido. Muito bem. Próxima patologia, úlceras aftosas. É um nome bonito para chamar afta, tá? Afta e úlcera aftosa, a mesma coisa. O que seriam essas úlceras? São lesões, são feridas que se formam no tecido da cavidade oral por conta de uma inflamação que não tem uma causa pré-determinada. Pode ser um processo de hipersecreção de suco gástrico, ou seja, excesso de acidez local. Pessoa que está com a imunidade suprimida, né, debilitada, também pode ter uma formação de afta? Pode. Normalmente eu já tenho bactéria. Se a imunidade abaixa, desequilibra. Essas bactérias podem realmente provocar algum tipo de inflamação. Então, as causas das úlceras aftosas são indeterminadas. É uma associação de fatores. O principal sintoma, a principal manifestação clínica: dor e dor, né? Chato que só. Quem é azarado ainda morde em cima, né? Pra acabar de lascar com tudo. Esquece chupa-limão? Ô Senhor amado. Às vezes, até essa questão alimentar, não é só, por exemplo, uma acidez por conta de processo relacionado com função do estômago, tá, pessoal? Pode ser alimentos muito ricos em ácido. Então, a pessoa que gosta demais de limão, que gosta de mais saúde, que gosta demais de abacaxi, pode ter realmente a formação dessas feridinhas na boca. Karine, existe alguma consequência maior para a pessoa que desenvolve afta? Não, né, gente? Só dor. Então, só sintoma. Consequência nenhuma. Por quê? É um tecido onde as células se proliferam constantemente. Então, a capacidade de regenerar esse tecido também é muito grande. Como que eu vou tratar? Antibiótico? Tem esse negócio que pinga no... Então, vamos pensar. Quais são as causas que eu falei da úlcera aftosa? Indeterminado. Falei que pode ser uma associação de fatores. Se eu não sei o que é, se eu não tenho certeza que é uma bactéria, eu posso administrar antibiótico? A gente pode tratar os sintomas, administrar um analgésico, um anestésico. Tem quem usa aparelho sabe, né? O Oncilon, que é excelente. Alivia bastante, mas assim, não está tratando a causa, somente os sintomas. Tranquilo? Isso aqui também achei meio sem graça, mas quem sabe. Já cabe uma perguntinha aqui. Lesões que se formam na cavidade oral, só isso. Como que você colocou? Lesões? Que se formam na cavidade oral. Apresentando ulceração. E apresenta processo inflamatório. Todo mundo vai fechar na prova. Próxima patologia, candidíase oral, famoso sapinho. Candidíase, lembra de?
Vocês estão estudando isso em micro, eu bem descobri. Né? Estão. Eu vi o material de quem? Da Bernadette, né, Bernadette? Era de micro aquilo? Mico. Então, vocês já estão tinindo no assunto. Professora, era o caderno antigo dela. Você conferiu? Estava certa aquela resposta? Ótimo, agradeço a Deus por estar aprofundando isso. Vamos lá. Candidíase oral remete a uma infecção pela cândida na cavidade oral. Normalmente, ela está localizada na língua e no palato, né, no céu da boca. Esse fungo, que é a Candida albicans, ela faz parte da microbiota. Um pouquinho desse fungo é normal de ter. Por que então que ele causou esse problema? Por que virou sapinho? Nossa, que lindo, Alan. Fala de novo. Então, olha só. Ele aproveitou-se daquelas outras condições que nós já falamos, das outras infecções. Diminuição da imunidade. O que faz fungo multiplicar? Qual que é o ambiente? Ambientes úmidos e quentes. Então vamos pensar. Vocês lembram que eu mostrei a imagem no dia da aula da língua do bebezinho? Como que ficou? Pensa, é quentinho. Tá úmido. E ainda fica cheio de leite na boca. Cheio de nutriente. É propício ou não é para esse fungo? Um meio de cultura, literalmente. Então, essa questão da candidíase oral, ela é facilmente explicada. O que o paciente vai apresentar de sintoma, de consequência? Todos vocês já sabem, né? É muito repetitivo. Então, o que tem que ter em mente é o conceito, a relação que tem estabelecida com as outras patologias ou não. A cândida está relacionada ali com essa questão de imunidade, de meio para proliferação desse micro-organismo, processo inflamatório. O que eu tenho de sintoma? Dor, vermelhidão, inchaço. Todo mundo tá fera nisso, né? Tá sim. Depois de candidíase oral, candidíase oral é uma boa doença para eu cobrar, tá? Os meninos de manhã ficou bravos, porque toda doença fala, gente, isso é uma boa pergunta de pôr na prova. Ele falou, Deus o livre, quantas questões nessa prova? Algumas 10. Esofagite. Inflamação do esôfago. Esofagite. É a inflamação do esôfago. Esse processo inflamatório, ele pode ser decorrente de várias causas. Eu trato de causas químicas, infecciosas e principalmente refluxo. Então vamos pensar. Uma pessoa que bebe muito, que fuma, que usa outras coisas aí, que gosta de tomar medicamento à torta e à direita, está ingerindo muita substância química? Está desenvolvendo um ambiente propício para que um processo inflamatório se inicie? Sim. Origem infecciosa. Fungo, nós acabamos de falar. Bactérias que estão compondo a microbiota de todo esse sistema digestório. Você está vermelhinho, Marlene? Está chorando? Oh, Senhor amado. Bactérias, fungos, vírus, né? Herpes, misericórdia, né, gente? As boqueiras aí, cuidado. Eu falo pra vocês, beijar na boca é bom, mas tem que tomar cuidado. Aí beijando um e outro aí, achando que não dá em nada, depois pericona na boca. Canto do ar.
Melhor beijar o coleguinha de sala? É, o tá que tá do lado, ele sabe que o cara vem aqui, ele tá Aham. E aí só olhar pra cara, sabe? Se tem ou se não tem alguma coisa. Mas tem mais alguma coisa. Agora a causa mais comum para a inflamação do esôfago é o refluxo. Explica refluxo, Alan. Uai, você citou aí, uai. Então vamos pensar. O alimento, quando ele entra no sistema digestório, ele tem que seguir uma direção única. Existem várias válvulas, vários esfíncteres, que servem justamente para impedir que esse alimento retorne, para direcionar no caminho que ele precisa de seguir. Mas a gente sabe que falhas acontecem. Então, se por algum motivo a válvulazinha ali do esôfago, esfíncter, é a cárdia? Não. Acho que é a cárdia, não é? Que está lá no iniciozinho do estômago. É a cárdia. Se eu não estiver falando muito errado, é a cárdia. Ela permite que o alimento retorne. A pessoa está realmente com esse transtorno alimentar. O alimento foi para o estômago, recebeu o suco gástrico, mas retornou. Quando esse alimento volta para o esôfago, o que acontece? Queima, fere, machuca, lesiona. O alimento, o bolo alimentar ali já vai estar rico em material ácido. Eu não sei se vocês sabem, mas o ácido clorídrico, que é o ácido que compõe o suco gástrico, ele é um dos ácidos mais fortes que nós temos conhecimento. Suco gástrico na mesinha aqui, corrói. Então tem que tomar cuidado. Se já tem um conhecimento desse processo de refluxo, tem que tratar. Tem que tomar cuidado, né? Posição, tem toda uma técnica lá. O que a pessoa vai ter quando ela tem esofagite de sintoma? Dor, queimação, náusea, pode ter ânsia de vômito. Dor, queimação, náusea, ânsia de vômito. Existe alguma consequência? Morte. Nossa, você só pensa em matar o povo, né? Misericórdia. Lesão irreversível. Esse paciente, ele pode desenvolver, por exemplo, um carcinoma? Já pensou? Eu vou lesando essa parede esofágica, o corpo vai regenerando, vai reconstituindo. Eu tomo medicamento, repara, mas pode chegar num ponto, se eu não tratar de forma adequada esse refluxo, pode chegar num ponto que o corpo não consegue mais reconstituir? Pode virar uma lesão irreversível? Então, tá bom. No caso dessa dor, ela não tá bem. É mais a gastrite ou a esofagite? Quando você está de estômago vazio, Aí a dor aumenta. normalmente é gastrite, estômago vazio, normalmente, tá? Não é via de regra não. A pessoa que tem esofagite, ela sente um incômodo depois que alimenta. Depois você come a pizza inteira também, só. Escuta, colega. Fala, Thaís. Eu tenho, mas Esofagite. e até de estômago vazio eu sentia, porque no entanto, antes de fazer a endoscopia, o médico falou que era gastrite e passou medicamento para gastrite. Mas aí a sua esofagite é só inflamação do esôfago. Nunca chegou a acometer a mucosa do estômago. Então, olha só, tá vendo? Mas tem muito tempo que você tem também, né? Tem um ano inteiro para comer e eu tenho uma inflamação de você. Misericórdia. Esse tamanho, Deus do céu. Esse tamanho, então.
Vou pagar logo a panqueca que eu tô devendo. Vocês ficam falando que o povo morre, né? Vai que a menina morre sem comer minha panqueca. Ô, tô brincando, gente. Credo. Não morre não, Thaís, por favor. Espera eu pagar a panqueca. Gastrite. Tá bem ainda, Maria? Não, né? Acabei de ganhar. A coisa que é real. Processo de gastrite é o processo inflamatório da mucosa gástrica, da mucosa estomacal. Pode ser classificada em lesão aguda ou crônica. Tô falando devagar. Tô correndo, tem tanta coisa pra falar, não chegamos nem na metade. Meu Deus. Prova disso não. Não, aqui só deve ter umas duas questões. Ah, não. Eu vi 2 aulas só. Vamos lá? Esse processo inflamatório, ele pode ser classificado como lesão aguda ou crônica, dependendo da duração dessa lesão. As manifestações clínicas, os sinais e sintomas, eles podem ir desde um paciente assintomático, ou seja, uma pessoa que não apresenta sintoma nenhum, até pessoas que têm vômito com sangue, náuseas intensas, dor insuportável. Esse processo inflamatório, né, que a gente chama de gastrite, que muitos de nós aqui temos, ele pode ser de causas múltiplas, né? A gente escuta falar muito em H. pylori, mas não é a única causa. Quem nunca ouviu falar em gastrite nervosa? Principalmente no dia da prova. Então vamos lá, eu estava com gastrite véspera de elaboração de prova. Prazo para cumprir, um monte de prova para elaborar, né? Então olha só, essa questão de excesso de suco gástrico sendo produzido, redução... Ela tá passando mal? Você me assustou. Redução da produção de muco. O muco, ele funciona como camada protetora, como barreira. E se a pessoa está querendo morrer e toma lá uns venenos, uns medicamentos, porque o povo fala assim, ingestão acidental, né? Então, tudo pode ser a causa desse processo inflamatório, tá? Sintomas, já falamos. Consequências. Se essa pessoa que tem gastrite não trata, essa pessoa que vai casar, tá quase arrancando os cabelos da cabeça, pensando nas contas, nas coisas que quer fazer. E aí, vira úlcera, então tem que tomar cuidado, senão fica uma noiva passando mal na hora do casamento, ainda dá trabalho para os convidados. Cuidado. Cuidado. Se não chamar a professora... Não, não é agora não, gente. Daqui a um tempo. E se tem a gastrite nervosa e beber muito? Professor, ó a pergunta da Sara. Acho que isso daí é perda de consciência, né, Sara? E se tem gastrite nervosa e bebe muito álcool? Vamos pensar. Eu já tenho uma pessoa que é muito nervosa, ela secreta muito suco gástrico. Ou seja, a acidez da região é muito alta. E ela ainda manda substância química. Eu tenho uma associação de fatores para que esse processo inflamatório não melhore ou então que ele evolua.
Aí a pessoa pode passar facilmente de gastrite para úlcera. Karine, o uso de bebida alcoólica pode provocar gastrite? Nesse caso, a associação sim. A bebida isoladamente pode até ter. Eu não tenho assim nenhum conhecimento, nunca estudei a respeito de falar que bebida alcoólica causa gastrite. Bebida alcoólica causa hepatite, cirrose. Mas a substância química em si, ela é lesiva para todo o sistema. Quem já teve hepatite já bebida alcoólica? Jean, você não serve de base, meu querido. Agora você vai regenerar, vai ser assim uma pessoa moderada, tá quase formando. Não, o Jean tem quantos anos que você estuda comigo, Jean? Misericórdia. Vamos lá, e por último, a última doença da primeira aula. Úlcera péptica. Gente, a pessoa não desenvolve úlcera do dia para a noite. Certo? O que é úlcera? É uma lesão, é uma ferida de borda nivelada com a mucosa, mas que tem realmente uma escavação no tecido. Então eu enxergo, vocês devem ter visto na aula prática, que a mucosa permanece intacta. A lesão está com a borda nivelada. Só que forma uma depressão. Eu tenho uma queda abrupta nessa mucosa. Por quê? Bom para colocar no TCC essas palavras bonitas, né? Ai, nem me lembro. Karine, esse processo de ulceração, acabei de citar, ulceração não acontece da noite para o dia, ela é precedida, outra palavra bonita, precedida, por um processo inflamatório. Então, normalmente a pessoa começa com uma gastrite e evolui para a úlcera. Quando a pessoa já está ulcerada, essa questão de vomitar sangue, de ter dor, pé na cova, né? De ter dor insuportável, é quadro normal para esse paciente. Se ele não tratar, ele pode progredir, ele pode ter como consequência formação de câncer. Certo? Não morre não? Não. A gente depende que os pacientes não morram tão rápido para a gente continuar ganhando. Mentira, gente, desculpa. Mas o que acontece? Vai fibrosando o tecido. Tá ali a lesão, inflamou. Você tratou mais ou menos, inflamou de novo, virou uma úlcera. Ficou um buraco ali. Você perdeu o tecido. O que pode acontecer é o quê? Cicatrizar. Deposição de tecido fibroso. Uma baixa absorção de nutrientes também. Karine, aí eu te pergunto, o que esse paciente tem de consequência quando ele não morre, quando ele não está vomitando sangue, quando ele não desenvolve um câncer? Vamos pensar, o que acontece no estômago? Absorção de alguns nutrientes, nem tanto. Mas eu tenho o quê? Secreção de enzimas que vão auxiliar no metabolismo. Se essa pessoa está com o tecido cicatrizado, a função não é a mesma. Então, você vai ter todo um prejuízo a nível de processo digestivo. Bom, tá? Exatamente. Tem o quê? Sim, está relacionado com as doenças do intestino. Nós vamos falar agora. Então nós vamos... Sim. Senhora. Mas é respeito, a gente entende. Tá bom. Vou considerar que é respeito. Não é nome de ser?
de borda nivelada. O que você falou? Eu não gente, da mucosa tecidual. Então, a primeira patologia do intestino que nós tratamos foi a enterocolite. Foi bem o dia que eu passei mal. Que eu falei de enterocolite, tive diarreia. Né? Que beleza. A ilustração do que nós estávamos descrevendo. E aí, quando eu voltei, metade da sala tinha ido embora. Perdeu, né? Então, vamos lá. Essa em questão de medicamento, comprimido, se não tiver tomado comprimido, pode causar também, pode? Pode. Substância Porque a química. manoia para. Exatamente. É essa questão principalmente de cápsulas, né? Medicamento que tem. Exatamente. Tem gente, você sabe que tem gente que retira a cápsulazinha, despeja o pozinho. Oh, gente do céu. Cuidado com essas coisas. Vamos lá. Processo de enterocolite é uma inflamação do intestino delgado. Esse processo de inflamação, ele se deve a múltiplos micro-organismos. Eu não posso falar que é uma inflamação de causa bacteriana, de causa parasitária, porque podem ser vários os micro-organismos. Então, precisaria realmente de estabelecer um diagnóstico, de pesquisar. O que está causando diarreia nesse paciente? Foi uma bactéria? Foi um vírus? Ah, não. Está com uma infecção parasitária. Essa enterocolite é de causa causada por protozoários. Ponto. Eu fiz o exame e detectei isso. Então está inflamando ali o tecido intestinal, diminuindo a absorção de nutrientes, dificultando o processo digestivo como um todo, a formação das fezes. O que acontece? O paciente tem crises de diarreia. Vai uma vez no banheiro só, que a Karine foi uma vez e sarou. Não era enterocolite. O paciente que tem enterocolite, gente, ele vai 20, 30 vezes no banheiro. Não, vai espirrar e tudo, né? Então vamos pensar. Sintomas vão ser diarreia, dores abdominais, cólica. Pode ter processo hemorrágico. Uai, pensa. A lesão na camada tecidual está tão grande que está chegando nos vasos, né? Desidratação. Desidratação já entraria, na verdade, como uma consequência, né? Desconforto perianal, Alan, bem lembrado. Consciência de causa? Não, mas agora vamos raciocinar. E 20 vezes no banheiro? Deus é mais. Não, mas num quadro desse, não há papel higiênico. Melhor lavar. Consequências que meu paciente que tem enterocolite pode apresentar: desidratação, fraqueza, acidose. O que seria esse quadro de acidose? Como o meu paciente está perdendo muito líquido, não está absorvendo nutrientes de maneira adequada e não está produzindo energia na mesma velocidade, o que seu corpo começa a fazer? Pode quebrar tecido adiposo, pode acelerar a realização da glicólise, que é a primeira fase do metabolismo de carboidratos, pode produzir muito corpo cetônico. Então ele pode acidificar o meio como uma tentativa de solução do problema metabólico que está envolvido. E assim, claro que para a nossa realidade não é comum, mas sei lá, a nível de África, onde questão de saneamento básico é muito precária, eu posso ter morte por conta de uma inflamação do intestino, gente. Ok? A forma de tratar depende da causa. Se é bactéria, antibiótico.
se é um protozoário antiparasitário, se é um fungo antifúngico e assim por diante. Ok? Próxima patologia foi doença de Crohn. Doença de Crohn e colite ulcerativa são duas patologias muito parecidas. Foi até uma questão que eu coloquei no trabalhinho de vocês. Essa inflamação que acomete os intestinos, ela pode se diferenciar justamente pela localização. Na doença de Crohn, quando eu falo doença de Crohn, essa inflamação ela pode acometer qualquer porção do trato gastrointestinal. A mais comum, a mais frequente é o intestino delgado. Na colite ulcerativa, é na porção final do intestino grosso, colo e reto, tá? Karine, o que causa esse tipo de inflamação dos intestinos? São causas idiopáticas, ou seja, não tem causas conhecidas. Tem uma associação com questões autoimunes, mas não se pode determinar, não, é doença autoimune, não, é doença genética. Quando eu falo que é uma doença de origem idiopática, é porque eu não tenho como determinar, ok? Novamente, é uma bosta, literalmente. Por quê? O paciente que tem esses dois processos inflamatórios, né, os dois não, um ou outro, né, porque eles são muito semelhantes, eu vou tratar junto. Ele pode desenvolver quadros de diarreia ou quadros de constipação. Os de diarreia são os mais frequentes. Então, se você tá aí já, professora, tem, sei lá, um mês que eu tô tendo diarreia. Não, é sério, eu já escutei de alunos que vêm conversar, vêm tirar dúvida. Professora, eu não consigo mais evacuar de maneira normal, meu bolo fecal não forma adequadamente, só faço fezes muito líquidas, é só diarreia. O que acontece? Tem que investigar, porque não é normal. A sua alimentação está adequada, a ingesta de água está boa, está vermifugado, né? Tomou medicação recentemente, não é uma infecção parasitária. Já eliminou essas causas, então vamos tratar de pesquisar outros tipos de doença, como por exemplo, doença de Crohn e colite ulcerativa. Eu percebi que quando eu vou evacuar, eu estou eliminando muito muco, que tem sangue nas fezes. Então eu falo muito isso, a gente tem que se conhecer. Tem que olhar no vaso, o cocô, como é que tá. Não é fazer e dar descarga com nojinho, não, tá? O quê? Nossa. Como é, Maria? O que ela falou? Sim. Aproveitando. Tem que dar tchau pro cocô. Nem tanto, mas vamos lá. O paciente que tem doença de Crohn e colite ulcerativa, eles vão apresentar, além de processo de diarreia ou de constipação, cólicas. O que foi falado aqui agora, a gente separa as duas? Sim. Você anotou a diferença, que é a localização do processo inflamatório? Não. Então, faz um parênteses aí, acho que estou descabelado. Faz um parênteses aí. Que o que diferencia uma doença da outra, acho que é uma questão, não lembro a questão. Questão 4? É a localização, principalmente, do processo inflamatório. Na doença de Crohn, pode ser em qualquer porção, mas principalmente no intestino delgado. Intestino delgado. E na colite ulcerativa, esse processo inflamatório vai estar mais limitado ao colo e o reto. Porção final do intestino grosso. Isso mesmo.
Não somente, mas principalmente. Graça, tá muito mudada, minha filha. Isso não é hora de chegar. A cara dela. Vamos lá. O processo de inflamação na colite, ela está mais localizada na porção final do intestino grosso, colo e reto. O paciente que apresenta esse distúrbio, ele tem como consequência perda de peso, fraqueza, pode desenvolver anemia. É intestino, gente. É onde, se for no intestino delgado, é onde absorve a maioria dos nutrientes. Tá? Pode desenvolver câncer. Hoje é muito comum o aparecimento de cânceres localizados no intestino. E são cânceres extremamente agressivos. Como que eu vou diagnosticar? Como é que eu vou descobrir esse tipo de patologia que nós temos tratado até agora? Principalmente exames de imagem. Tomografia, ressonância, endoscopia, colonoscopia, né? Se for localizado no intestino grosso, tem que ser. Colonoscopia pelo ânus. Uai, Selma, assustou com beleza. Colonoscopia como? O médico introduz uma cânula, tem todo um preparo, não sei se alguém já fez, se alguém já escutou. O paciente tem que ficar no dia anterior tomando laxante, fica 12 horas em jejum, então ele elimina todo o conteúdo que está no intestino grosso. Aí o médico introduz uma cânula, anestesia, né? É bom que anestesia geral. Uma doença interessante é a próxima que nós vamos falar. Diverticulite. Diverticulite é o processo de inflamação dos divertículos. Ponto. Diverticulite é a inflamação dos divertículos. Mas o que são esses divertículos? São pequenas bolhas dos divertículos. Falta 10 doenças. Pai, eu tô tentando, né? Pronto? Os divertículos são bolsas ou hérnias, bolsas, tudo tá certo, gente. Bolsas ou o quê? Hérnias. Corta, Valéria. Não, eu tô tentando falar, então fala, eu esqueço o que é. Não sei se eu escuto mal, se eu escrevo aqui. Não sei se eu tô na cara. Então, olha só. A pessoa, foi o que a Selma me perguntou, a pessoa que tem uma alimentação muito pobre em fibras. Bora. A pessoa que tem uma alimentação muito pobre em fibras e que já está assim, né, numa idade de adulto jovem, ali depois dos 30 e poucos, 40 anos, ele tem a possibilidade de desenvolver esses divertículos. O divertículo, essa hérnia que é formada, né, é como se fosse uma pequena bolhazinha que se forma. Então aqui está a parede do intestino e aí a pessoa começa a formar algumas projeções, algumas bolinhas, tá? Nessa parede intestinal. O divertículo em si, ele não é um problema. É a inflamação dessas hérnias que vai causar problema para o paciente.
Como é uma projeção tecidual, a possibilidade de se acumular fezes, resíduos alimentares, excesso de bactérias é muito grande. Então, inflamou, problema para o paciente. Por quê? Porque ele vai ter toda aquela questão que nós já falamos. Ele pode desenvolver principalmente constipação, aí é o contrário das outras, né? As outras é mais diarreia e menos constipação, e nesse é mais constipação e raríssimas crises, né? De diarreia, cólicas intensas. Quem é que está falando junto comigo? Dificuldade, né? No momento da evacuação, que ele vai sentir dor. Pode o quê? Muitos, né? Como é na região do intestino grosso, principalmente, então vai estar ali fermentando a mil, né? Carinho, o que o paciente desenvolve de consequência? É uma projeção tecidual, é uma bolinha, não é? Uma bolsinha que formou ali. Se está inflamando, pode encher de líquido, de sangue, sim ou não? Ela pode ir enchendo e romper. Então, o paciente pode ter uma perfuração intestinal. Se essa bolsinha, se essa hérnia se romper, esse material pode cair na cavidade abdominal, desenvolver inflamação do peritônio. E aí, rapidamente, ele pode morrer. Pode desenvolver uma sepse, com certeza. Não. Ops. Os divertículos podem ser alterações que acontecem em pessoas, né? Ali já que passaram da fase da adolescência em adultos e que tem dieta pobre em fibra. Aí o problema não é ele em si. Não é o divertículo, é a inflamação dele. Principalmente no intestino grosso. E se não tratar, ela pode sumir depois voltar? Karine, se não tratar, pode sumir e depois voltar? Na verdade, essa questão do divertículo, uma vez forma, como é que você vai retirar? O divertículo não tem como você remover. Na cavidade abdominal, aí vai desenvolver peritonite. Nossa, professor, mas se esse negócio estourar, a pessoa pode morrer. Rapidamente. Tem como? Tem que ser tudo muito rápido. E na cirurgia? Pode ser o quê? Olha só, aí talvez seria o que a Sara perguntou. O divertículo em si não tem como tirar. Agora, essa questão do processo inflamatório, eu tenho dever de cuidar. Então, às vezes um processo cirúrgico, às vezes uma medicação. Por quê? Porque se ele ficar tendo crises recorrentes, a chance de uma hora estourar e causar um dano maior. E na cirurgia eles vão estourar, né? Não, aí o médico vai ter que fazer, sei lá, uma cauterização, a remoção dessa bolha. Tem toda uma técnica, né, pra retirar. Mas aí não teve que fazer colostomia não, né? Teve que fazer, olha só. Aí ele retirou uma porção do intestino grosso, gente, está absorvendo água e formando fezes para eliminar. O que acontece? Teve que fazer desvio. Se for numa porção muito final, ele não consegue evacuar normalmente. Aí tem que fazer aquela bolsa de colostomia. É muito complicado. Quando ele descobriu, já devia estar bem grave, né? Não, divertículo, pessoal. Se você for no médico e descobrir que tem divertículo, o médico não vai fazer nada. Por quê? Tá te prejudicando? Tá te causando algum malefício? Não. Aí você tem que tomar cuidado com a alimentação, né? Com os hábitos de vida para não deixar inflamar. Tem que lavar. Chega, Adriana. Apendicite. Vamos fazer um estudo de casa agora da coleguinha. Ela fica brava.
O coleguinha veio, tá ali, quietinho no cantinho dela. Quer contar um pouquinho do que você passou com os colegas? Eu já contei mais de uma vez. Mas olha só, quando a gente tem um caso... Escuta. Quando a gente tem um caso próximo, a forma da gente assimilar é diferente. Eu conversei muito com a Luana. Eu acho que nem ela não tinha consciência do tamanho do problema que ela tinha passado. Quantos dias, Luana, que você ficou em casa desde os primeiros sintomas? 3? Você... Sim, mas você voltou... A primeira vez que você voltou para casa, depois voltou... Então, olha só. Ela estava sentindo dor, internou, ficou lá 5 dias. Agora pensa, como que estava a barriga, Luana? Deste tamanho, só aumentando. O processo inflamatório dela realmente estava complicado. Supurou, né, Luana? Necrosou. O que é necrose, gente? Ou seja, não morreu porque Deus não deixou. Já pode casar agora. Não, mas pelo menos, assim, né, eu respeito se tiver alguém que não crê, mas assim, já pelo menos o testemunho tem que dar. Porque a gravidade do que ela passou, ela teve que fazer lavagem, né? Porque já tinha caído na cavidade. Gente, estava necrosando o tecido. Mas isso foi o erro médico? Fala, Luana. Foi um erro médico? Não deu tomografia. Fez tomografia e não conseguiu pegar, né? Aí não riscou abrir pra ver o que era. Aí ficou esperando. Até dar. Até ela quase morrer. Então, olha só. Menino. Então, olha só. A prova de que às vezes a clínica não é soberana, que o exame não é determinante. Então a gente tem que ter o quê? Atitude, a gente tem que ter bom senso. No caso, pensa, Selma, ela estava com tecido já necrosado. Necrosou chegou a necrosar tecido intestinal também? Não, né? Não sabe, né? Não tem conhecimento, mas provável que não. Tá tudo normalzinho? Tudo funcionando direitinho? Graças a Deus, né? Então tá bom. Então, olha só. Se ela não removesse esse tecido que já estava necrosado, o que ia acontecer? O que acontece com o processo de necrose? Ele não se dissemina, ele não esparrama, ele não aumenta, ele não evolui. O que causa apendicite? O que causou a apendicite da Luana? Ninguém sabe. Pode ser um cálculo biliar. Tem alguma coisa na vesícula? Fezes. Ia no banheiro direitinho ou tinha intestino preso? Se ela falasse pra mim, não, Karine, eu tinha intestino preso. Ficava, sei lá, uma semana sem ir no banheiro. Aí eu poderia pensar, até coloquei no slide pra vocês, que uma causa de apendicite é o que a gente chama de coprólito. Coprólito são aquelas fezes que ficam com consistência de pedra, elas começam a calcificar. Então, esse processo de inflamação, ele pode começar realmente por essa deficiência, por essa dificuldade de evacuação. Dói, Luana? Então, o que o paciente tem de sintoma? Dor? Em que local? Na barriga inteira. No seu caso, na barriga inteira, né? Mas principalmente do lado direito. Na perna? Na hora de puxar, né? Você já teve também? Eu te contei que eu tava grávida e tirei aqui na cirurgia. Também, nossa, tá vendo? Não ficou sentido também. Tá no curso rádio. Mas só que é Psicologia. a principal forma de diagnosticar apendicite
Aí vamos pensar. A gente não pensa que foi erro médico. Mas pelo menos uma negligência foi. Como é que a menina está sentindo dor, tá vendo que a barriga está inchando, e vai deixando, vai esperando? Você tem dor do lado direito, inchaço, abdominal, Dor, né, periumbilical, dor localizada principalmente no quadrante direito. Falando, tá boa. Vai pra casa. Não é? Você chegou a ter muita ânsia de vômito, febre? Febre não. Agora vômito demais. A pessoa, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas a pessoa quando ela tá em crise de dor muito acentuada, quando eu tenho crise de enxaqueca, eu boto tudo pra fora. Não, ele falou pra mim que o médico falou que no início ele achou que não era por causa do vômito, que ele vomitava demais. E não é comum, nem vômito, nem diabetes. Eles falam que não é comum. Tá, fechamos a apendicite. Vamos lá para a aula de fígado e vesícula. Esteatose é uma velha conhecida de vocês. Não lembra, né? Misericórdia. Esteatose é o acúmulo de lipídio nas células hepáticas. Hepatose. De lipídio nos hepatócitos. Vocês colocassem a culpa de gordura de hepatose, tá errado? Não. As células? Os hepatócitos. Agora vai pra Ô, John. Agora vai pra Tem jeito na nossa, vai. Legal, 10 horas. Sou hiperativa. Essa listinha aí Para de ficar com preguiça, senão assistiu aula não nenhuma. é preguiça, não é muita coisa. Karine, esteatose é que tipo de lesão? Reversível. Reversível. É a lesão inicial, né? As demais lesões. O que causa esteatose? Álcool. Droga. Agentes químicos e físicos. Obesidade. Diabetes. Não. Por quê? Não. Tem que cuidar, você sabe, né? Sei. Todo mundo sabe que excesso de glicose, excesso de carboidrato é convertido em gordura. Então, se o paciente não cuida da alimentação, não cuida do seu processo metabólico, tá controladinho? Nada. Karine, A diabetes tá alterada. misericórdia, então não vou nem passar raiva nela. Hepatite. Hepatite é o processo inflamatório do tecido hepático. Esse processo inflamatório, eu posso dizer que é por causa viral, bacteriana, autoimune, sim ou não? Sim. São várias as causas de hepatite. Então, a gente retirou nas nossas aulas o estigma de que quem tem hepatite é só uma pessoa promíscua, é um bebum. Na verdade, a gente sabe que até uma pessoa que ingere medicamentos indiscriminadamente tem essa possibilidade de desenvolver hepatite. Por que o fígado é tão sensível? Porque ele é o cara, né, do metabolismo. Ele metaboliza gordura, metaboliza proteína, metaboliza carboidrato, ou seja, então, tudo que entra no seu organismo, você ingere o medicamento e vai ser metabolizado onde? Fumo. A pessoa que usa droga, que fuma muito, que é um tabagista, ele está mandando substância química pro seu organismo. Então já tem um pontapé para lesão. Quais são os sintomas do paciente que tem hepatite? Icterícia. O que é icterícia? Vocês pôs na prova, eu dou um tapa cada um. Icterícia é o excesso de bilirrubina na circulação.
Eu acho que eu pedi o ciclo da bilirrubina na prova. Não, faz isso não. Circulação. Tchau, vai com Deus. Vai com Deus. Na circulação. O próximo. Gente, está caladinho. Circulação. Carinho, o paciente. Uai, você já vai? Você tá uma má influência. Mas olha, isso é um ônibus. Eu agora Você tô não morando mora aqui. bem ali? Eu tô morando aqui agora. Processo de hepatite pode ter como quais consequências? Manda no grupo. Vocês é um bando de folgado, hein? Credo. Eu ia pedir isso, mas eu falei assim. Eu mando no grupo. Manda no grupo. Vou mandar. Devolve meu trem. Processo de... Bora terminar isso aqui. Vocês ir embora. Cirrose. Cirrose. E aí já vou falar de cirrose também. Esse tecido hepático, na verdade, ele vai perdendo a capacidade de regenerar. Né? O paciente pode desenvolver doença neurológica por conta de dano hepático. Se for sair, sai logo. Tchau, vai com Deus. Quem for sair, sai logo. Deixa eu conversar então. Sai primeiro. Calma. Cirrose que eu tratei aqui é só uma consequência do processo de hepatite. Cirrose, encefalopatia. Então o filho vai perder na capacidade de regeneração. Isso, ele perde a capacidade de se reconstituir. Né? E aí a gente vai falar de cirrose agora. O processo de cirrose seria a formação de nódulos e de tecido fibroso nesse tecido hepático. Ou seja, o que aconteceu que esse paciente desenvolveu cirrose? Bebeu a vida toda? É só doença de bebum? Não. Se a pessoa teve um processo de hepatite que se cronificou, ou se essa pessoa não tratou de maneira adequada, ela pode progredir para cirrose. O que seria? Seria a formação de cicatriz. Quando eu falo tecido fibroso, é a formação de cicatriz. O tecido reconstituiu, chegou num ponto que não conseguia mais. Aí formou. Exatamente. E aí como é que vai metabolizar? Como é que vai produzir os fatores de coagulação? Eu tenho que lembrar das funções. É muito feio. Também. Mas ela ficou da bebê do biotônico. Começou assim. Né? Depois de cirrose, colelitíase. É a famosa pedra na vesícula. Sempre que vocês escutarem essa expressão, litíase, é formação de cálculo, formação de pedras. Então, colelitíase é a formação de pedras na vesícula. Cálculo biliar é outra coisa? Não, cálculo vesicular. Esses cálculos que são formados na vesícula, eles são constituídos principalmente de colesterol, tá? Então, uma alimentação muito desregulada, muito desbalanceada, pode sim provocar a mineralização dessas gorduras. E aí, o que acontece? A vesícula não enche de pedra da noite para o dia, minha gente. É processo evolutivo. O paciente começa a
sentir incômodo, alimenta, sente aquele desconforto, sente que está retornando um pouquinho, sente que está querendo voltar, sente aquela coisa ruim. Depois de um tempo ele começa a perceber que é só ele comer, ele sente mal. Vomita, tem ânsia. Por quê? Porque não consegue mais armazenar a bile. Então vamos pensar, se a vesícula tem função de armazenar a bile e essa vesícula está toda tomada de cálculos, o que vai acontecer? O fígado produz a bile, mas ela não fica armazenada por um tempo adequado. Ou seja, se eu fizer uma alimentação muito rica em lipídio, se eu fizer uma alimentação muito grande, sabe aquele dia que a gente mete o pé na jaca e come até passar mal? O que vai acontecer com essa pessoa? Não vai ter uma boa digestão, não vai ter líquido biliar suficiente para quebrar as moléculas daquele bolo alimentar. Aí sente o desconforto todo. Ah, parece que eu estou com um gosto ruim na boca, parece que eu quero vomitar o tempo todo. É bem típico, tá? O que o paciente que tem colelitíase pode desenvolver de problema? A inflamação dessa vesícula, que é a próxima doença que nós vamos falar, se chama colecistite. E nos casos mais graves, assim, nos casos que eu preciso ter mais cuidado, ele pode desenvolver pancreatite. Como são anexos, né? São órgãos anexos muito próximos e eles têm um canal em comum, pode ser que esse processo de obstrução da vesícula provoque uma inflamação do pâncreas, tá? E aí o paciente que tem pancreatite tem que tomar muito cuidado. Colecistite, que é a próxima doença. Professora, a função do pâncreas, ele serve como... Como? O pâncreas é um órgão responsável pela defesa? O pâncreas tem função mista. Ele é glândula exócrina e glândula endócrina. Ele produz hormônios e enzimas. Oi? É o básico, né?
insulina demais. Se ele tem insulina demais, como é que ficam as taxas de glicose? Hein? Valéria, você é diabetes, tem que saber. Se tem insulina demais,